mas eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, e não precisa ficar em pé. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 18. Eu estou tentando mudar o meu estilo de pregação, porque às vezes eu prego falando muito rápido, e agora eu quero falar um pouco mais pausado, né? Então, estou tentando policiar o meu estilo, mudar o meu estilo de pregar. Então, os irmãos tenham paciência comigo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 18. Eu vou dar um tempinho para que todos possam encontrar. Os que acharam, digam amém. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou dissimulação, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero pregar hoje, irmãos, como é um culto de jovem, eu quero pregar sobre jovens cheios do Espírito Santo. E aí, alguém pode estar perguntando, mas pastor, eu já ouvi por diversas vezes pregadores, já ouvi em canções a frase ser cheio do Espírito Santo, mas até agora eu não entendi nada o que significa ser cheio do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, Deus, por sua bondade e misericórdia, cumpriu a sua promessa e derramou sobre quase 120 irmãos reunidos no cenáculo o Espírito Santo. Eles foram batizados com o Espírito Santo e também cheios do Espírito Santo. E o interessante é que naquele texto está registrado que todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Ninguém saiu dali vazio. Isso é interessante. Ninguém saiu dali vazio. E isso é importante porque Deus também quer que hoje todos nós aqui sejamos cheios do Espírito Santo. Ainda em Atos capítulo 4, salvo engano, versículo 31, tem um texto interessante, esse texto, que diz que depois que eles oraram, cheios do Espírito Santo e com ousadia pregavam a palavra de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para pregarmos a palavra de Deus. Então, a resposta à pergunta que muitos estão fazendo, ou já fizeram, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é você permitir, é você deixar que o Espírito Santo more em você, habite em você, more em sua vida e em todas as áreas da sua vida. Isso é ser cheio do Espírito. É você permitir que o Espírito Santo guie a sua vida em todos os momentos, em todas as áreas, em qualquer circunstância, em qualquer situação, você deve permitir que o Espírito Santo guie a sua vida. Então, para que ser cheio do Espírito Santo, pastor? Precisamos ser cheios do Espírito Santo para viver uma vida acima da média. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para pregar com autoridade e ousadia. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para ensinar com sabedoria e iluminação do céu. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para suportar a provação da vida. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para suportar o deserto da vida. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para suportar a pressão do mundo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para suportar, vencer as tentações. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para passar pelo vale cantando o hino da vitória. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para marchar em direção ao mar, crendo que ele vai se abrir. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para termos resistência contra a pressão da natureza caída. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para resistir o diabo. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Só um crente, só um jovem cheio do Espírito Santo é capacitado, habilitado para resistir
diabo e lhe bater em retirada. Porém, quando eu olho lá para fora, lá para o mundo, eu vejo um número grande de jovens sem direção. Jovens perdidos espiritualmente. Jovens que estão vivendo como sem pastor. O Salmo 23, o salmista Davi, apresenta a Deus como nosso pastor. Pastor que alimenta, pastor que guia, pastor que nos leva às águas tranquilas, pastor que orienta, pastor que guarda, pastor que dá segurança, pastor que dá direção. Partindo desse pressuposto, o jovem lá fora, sem Deus, como seu pastor, ele não tem direção, ele não tem alimento espiritual, ele não tem segurança, ele não tem orientação, ele não é levado aos pastos verdejantes e nem às águas tranquilas. Ele está sozinho em pleno deserto, sem a proteção do nosso supremo e sumo pastor, que é Deus. Quando eu olho lá para fora, eu vejo um número muito grande de jovens sem esperança, que não possuem a esperança verdadeira. Eu ainda vejo um número grande de jovens que não possuem a vida, estão mortos em seus delitos e pecado. Eu vejo uma multidão de jovens sem alegria, sem graça, vazios, distante de Deus e sem identidade. É assim que eu vejo uma grande multidão de jovens lá no mundo, irmãos, desprovido de tudo isso que eu acabei de citar aqui. E entre essas coisas que eu citei, a grande maioria, se não todos os jovens que estão lá fora sem Deus, sem paz, sem luz e sem salvação, não possuem identidade. Por quê, pastor? Porque existe aí um conceito, algumas teorias, algumas filosofias, que estão levando os jovens a perder a sua verdadeira identidade. A mente de muitos dos nossos jovens estão confusa. Eles estão perdidos na vida, tanto no sentido espiritual, como no sentido pessoal. Eles não conseguem se encontrarem, porque perderam a sua identidade. A ideologia de gênero, que eu falei aqui na quinta-feira passada, está confundindo a cabeça de muitos jovens e adolescentes. Porque essa ideologia diz que, quando o indivíduo nasce, ele é um ser neutro, nem homem, nem mulher, nem macho e nem fêmea. E isso confunde a cabeça dos jovens e dos adolescentes. Porque eles ficam confusos, sem saber a sua verdadeira identidade. E agora surgiu, meus queridos, um novo grupo aí. Aleluia. Agora surgiu um novo grupo. Se não bastasse o grupo que não se identifica, que não é homem e nem mulher, surgiu agora um grupo neutro, que não se enquadra nem no grupo dos homens e nem no grupo das mulheres. Não é menino e nem menina, não é homem e nem mulher, não é macho e nem fêmea, é neutro, não sabe quem é, estão perdidos. Isso é confusão de identidade. Então lá fora existe uma gama muito grande de jovens e adolescentes que estão perdidos na vida pessoal e na vida espiritual, confuso, sem saber a sua verdadeira identidade. Mas nós louvamos a Deus, nós glorificamos a Deus, porque quando olhamos para o reino de Deus, quando olhamos para a igreja do Senhor Jesus, percebemos que existe jovens e adolescentes que sabem quem é, sabem de onde vieram, onde estão e para onde estão caminhando. Sabe qual é a sua identidade e tem a visão verdadeira, não apenas de si, mas também do seu futuro. Tem uma visão do céu, porque esses jovens que estão inseridos no reino de Deus, estão inseridos no corpo de Cristo, cheios do Espírito Santo. Jovens cheios do Espírito Santo, cheios de vida. Jesus, em João capítulo 10, versículo de número 10, parte
B diz que ele veio para dar vida e vida com abundância. Jovem cheio do Espírito Santo tem vida abundante. E essa vida que o texto se refere aqui, não é a vida biológica, celular, é a vida de Deus, é a vida espiritual, é a vida que só tem aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E jovens que receberam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é cheio do Espírito Santo. E uma vez que é cheio do Espírito Santo, possui a vida de Deus nele. E se você tem a vida de Deus, você é o canal de Deus para aqueles que estão lá fora. Você tem a vida que o mundo precisa. Você tem a resposta que os jovens e adolescentes lá fora estão precisando. Então leve para os jovens e adolescentes lá fora a vida abundante que você tem em Cristo Jesus. Jovens cheios do Espírito Santo são cheios do amor de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 5, ele disse que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Esse amor é o amor divino, não é um amor humano, é o amor ágape. É o amor que sai do coração de Deus. E esse amor divino é derramado dentro de nós através do Espírito Santo. E jovens cheios do Espírito Santo é cheio do amor de Deus. Então leve esse amor para aqueles que precisam. Saia pelas sarjetas, pelas ruas, pelos valados, pelas cidades, pelos bairros, setores, levando esse amor para os que estão perdidos lá fora, porque você foi cheio do Espírito Santo, você foi cheio do amor de Deus, para amar aqueles que precisam do seu amor. Jovens cheios do Espírito Santo possuem esperança, uma esperança que o mundo não possui, uma esperança que o mundo não tem, porque a esperança lá fora ela é falsa, ela é supérflua, ela é passageira, ela é superficial, é uma esperança que é um sentimento que passa. Mas jovem cheio do Espírito Santo é cheio de esperança. Paulo, escrevendo em sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27, ele diz, parte B, Cristo em vós, esperança da glória. Se Cristo está em mim, se Ele está em você, você possui uma esperança verdadeira. E essa esperança não é um sentimento passageiro, essa esperança é uma pessoa. Cristo em vós, esperança da glória. E como é que Cristo habita em mim? Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Ele habita em você e alimenta em você uma esperança que dá a você a certeza de vida eterna. E se você é cheio do Espírito Santo, você tem essa esperança. Jovens cheios do Espírito Santo têm poder de Deus. Poder para testemunhar. Poder para expulsar demônios. Poder para curar os enfermos. Poder para fazer missões. Poder para evangelizar. Poder para ganhar almas para Jesus. Poder para quebrar grilhões, para libertar pessoas, poder do alto que foi derramado sobre você, num dia em que você foi cheio do Espírito Santo. Obrigado. Então, jovens cheios do Espírito Santo têm poder do alto. Jovens cheios do Espírito Santo têm a alegria da salvação. Essa alegria que o mundo não possui porque não tem Jesus, porque não tem a salvação. Mas o crente em Cristo Jesus, salvo, que tem o seu nome no livro da vida, tem a alegria da salvação. E o salmista, quando ele fez a oração no Salmo 51, ele pediu a Deus que criasse nele um coração puro, que renovasse nele um coração puro, e que não retirasse dele o Espírito Santo, e nem a alegria da salvação. Crente cheio do Espírito Santo, adolescente cheio do Espírito Santo, jovem cheio do Espírito Santo, tem a alegria da salvação dentro dele. É uma alegria que o mundo não compreende, é uma alegria que a ciência não pode explicar, é uma alegria que a mente humana não pode compreender, porque é uma alegria espiritual.
É uma alegria que vem como fruto, como a produção da atuação do Espírito Santo, lembrando-nos diariamente que nós somos salvos. E todo crente salvo possui essa alegria da salvação. Jovens cheios do Espírito Santo é diferente e faz a diferença. Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz o seguinte: outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Jovens cheios do Espírito Santo é diferente e faz a diferença no lar, na faculdade, no trabalho, na comunidade onde mora, em todo e qualquer espaço, em qualquer lugar. Um jovem cheio do Espírito Santo, ele é diferente e faz a diferença. Porque o seu testemunho é diferente. Quando as pessoas olham para ele, percebem que nele há algo diferente. E esse algo diferente é a presença do Espírito Santo. E essa presença faz com que você seja diferente e faça a diferença. E às vezes, sem você dizer uma única palavra, você ganha pessoas para Jesus, apenas refletindo o ser cheio do Espírito Santo. Jovem cheio do Espírito Santo vence gigantes. Lembra de Davi? Cheio do Espírito Santo, venceu um gigante. E não precisa detalhar a batalha, porque você já sabe, Davi foi a ele, e ele disse assim: por acaso sou eu cão para vir a mim com pau e pedra? Hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça e dar para as aves dos céus. E aí Davi, cheio do Espírito Santo, Davi era apenas um adolescente, irmãos, cheio do Espírito Santo, disse para ele: eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Tu vens a mim com espada, escudo e lança, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por que Davi expressou essa confiança em Deus? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E apenas com uma pedra e uma funda, ele derrubou um grande gigante, porque aquela pedra foi direcionada, guiada pelo Espírito de Deus que estava sobre Davi. Jovem cheio do Espírito Santo vence o medo, vence a descrença, vence a ansiedade, vence a indiferença, vence a desesperança. Jovem cheio do Espírito Santo sabe que a vitória dele é garantida, independente do tamanho e da estatura do gigante. Então, se você é um jovem cheio do Espírito Santo, não se acovarde com a voz, com a estatura e com a altura do gigante, porque maior é aquele que está em você do que aquele que vem contra você. Jovem cheio do Espírito Santo não retrocede. Jovem cheio do Espírito Santo santifica a sua vida. Jovem cheio do Espírito Santo é um canal de Deus para a vida de outros. Jovem cheio do Espírito Santo está sempre à disposição de Deus. Eu sei que a mensagem é muito simples, mas eu quero citar alguns exemplos aqui de jovem cheio do Espírito Santo da Bíblia. José, no Egito, longe da casa do seu pai, longe dos seus irmãos, longe do seu pai, longe da sua terra, longe da sua cultura, inserido em uma cultura diferente, em um país diferente, como escravo, ele conseguiu fazer a diferença. Por quê, pastor? Porque José era cheio do Espírito Santo. E um detalhe importante, quando ele chegou na casa de Potifar, capitão do exército de Faraó, a Bíblia diz que tudo que José fazia e onde ele colocava a mão prosperava, Deus abençoava. Por quê? Porque José era um jovem cheio do Espírito Santo. Sabe quantos anos ele tinha aproximadamente? 17 anos. E já com 17 anos, irmão, José já era abençoado, já era cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, de tal maneira que naquele lar, naquela casa, ele conseguiu fazer a diferença.
Potifar percebeu que em José havia algo diferente e colocou todo o governo na sua casa debaixo da responsabilidade de José. Porque em José havia o espírito de sabedoria. Mas você pensa que o diabo ficou satisfeito com aquela autoridade que José recebeu na casa de Potifar? Não. Sabe quem o diabo usou para poder tirar da vida de José o Espírito Santo? A esposa de Potifar. O diabo vai fazer de tudo para tirar da sua vida o Espírito Santo. Ele vai criar todos os meios, usar todos os métodos, ele vai criar situações para que você se envolva nela e o Espírito Santo saia da sua vida. E foi isso que ele fez através da esposa de Potifar. Seduziu, aliciou, assediou ao José, mas José sempre dizia não. Sempre fugia, sempre recusava. Sabe por quê? Porque na vida de José estava o espírito de fortaleza, o espírito de sabedoria, o espírito de temor, o espírito de graça estava sobre a vida de José. E por essa razão ele foi capaz de suportar a tentação da esposa de Potifar. E por causa disso ele pagou um preço muito grande. Sabe onde ele foi parar? Na prisão. E quando chegou na prisão, veja só, na prisão, um lugar de dor, de sofrimento, um lugar de esquecimento, um lugar de abandono, um lugar de desesperança, um lugar onde muitos entram em depressão. Lá na prisão, José, cheio do Espírito Santo, fez a diferença. De tal maneira que o chefe da prisão colocou sobre a responsabilidade de José, ou sob a responsabilidade de José, a administração do cárcere. Mesmo em uma prisão, José foi capaz de fazer a diferença. O que significa isso? Que independente da circunstância, da situação, da posição que você ocupa, do lugar que você está, se você é cheio do Espírito Santo, você vai marcar aquele lugar. Você vai influenciar aquele lugar. Você vai marcar pessoas naquele lugar. Você vai ali fazer a diferença, porque em você está algo que lhe faz diferente. E pensa que acabou por aí? Você sabe a história que anos mais tarde, Faraó teve um sonho e ninguém conseguiu decifrar o sonho. E aí quem lembrou de José? O copeiro. E Faraó mandou buscar o José. E o José interpretou os sonhos do Faraó. E na hora de escolher alguém para colocar como governador do Egito, sabe o que foi que disse Faraó? Porventura acharemos um homem em todo o reino que tenha o espírito de sabedoria como este? Ele fez a diferença na casa de Potifar. Ele fez a diferença na prisão. E agora, no palácio, diante do rei, mais uma vez estava lá José fazendo a diferença. E sabe o que aconteceu? Faraó tirou o seu anel e colocou no dedo de José. Pegou o seu colar de ouro e colocou no pescoço de José. Pegou a carruagem real e colocou José sobre ela. E ele foi honrado em todo o Egito e colocado como governador do Egito. Olha que coisa interessante, irmãos, da casa de Potifar para a prisão, ou melhor, da casa do seu pai para o Egito como escravo. Da casa de Potifar, acusado de estupro para a prisão, da prisão para o palácio, e no palácio, Deus o exaltou como governador do Egito, porque sobre ele estava o espírito de sabedoria. Jovem, adolescente, quer ser diferente? Quer galgar posições importantes, quer influenciar, quer fazer a diferença? Seja cheio do Espírito Santo. E para finalizar, eu vou dar mais um exemplo aqui, muito rapidamente, de mais um jovem cheio do Espírito Santo, que todo mundo conhece. O pastor Eugênio pregou aqui sobre ele, Daniel. Na Babilônia, evangelista Pablo, também como escravo, foi levado para o palácio para estudar na faculdade real da Babilônia. E estava debaixo de um regime e de um governo estranho. E eles estavam sendo preparados para ser apresentados ao rei.
e era lhes imposto que eles deveriam comer da ração do rei e beber do vinho do rei. E entre aquele jovem, Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram o quê? Nós não iremos comer da ração da mesa do rei, e também não iremos beber do vinho do rei, da mesa do rei. Dar-nos apenas legume, e depois de 10 dias venha ver como estamos. E o que me chama a atenção é que o capítulo 1, versículo 8 de Daniel diz que ele assentou em seu coração em não se contaminar com as iguarias da mesa do rei. Sabe o que significa a palavra assentar? Decidir firmemente. Ele decidiu firmemente que não iria se contaminar com a mesa do rei da Babilônia, porque ele sabia que aquela mesa era consagrada aos demônios. Jovem cheio do Espírito Santo não come da mesa do mundo, não come da mesa de Jezabel, não come na mesa de Nabucodonosor, não come na mesa dos ídolos, porque ele entende que quem está nele leva ele a ser diferente. E depois de 10 dias foram examinar, irmãos, e quando examinaram, chegaram à conclusão que Daniel e seus companheiros estavam muito melhor do que aqueles que comiam da iguaria da mesa do rei. E para finalizar, eles foram levados à presença do rei na data marcada, e lá o rei fez diversas perguntas para aqueles jovens, e entre todos que estavam ali, quais foram achados 10 vezes mais sábios? Daniel e os seus amigos. Sabe por quê? Naquela corte, eles firmaram posição. Eles tomaram decisão importante. Naquela corte, eles não se deixaram influenciar pela mesa e pelo manjar do rei. Não importa o lugar que você está, você não deve ser influenciado, mas influenciar. Daniel e seus amigos influenciou todo o império, meus irmãos. Não foi apenas uma corte, ele influenciou todo o império babilônico e chegou nas posições mais elevadas. Daniel se tornou, irmãos, um dos 3 homens mais importantes da Babilônia. Chegou lá como escravo. Chegou lá como escravo, se tornou um dos 3 homens mais importantes da Babilônia. E você que não sabe, ele se tornou prefeito da capital. Prefeito da capital. Depois se tornou o comandante de todos os governadores do Império Babilônico. Por quê? Na vida de Daniel estava o Espírito Santo. Quer ser bem sucedido naquela faculdade? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ser promovido naquela empresa? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ser melhor na sua escola? Seja cheio do Espírito Santo. Porque crente cheio do Espírito Santo faz a diferença.